para não tomar muito teu tempo, uma última empresa que eu gostaria que tu falasse, que particularmente entra também no escopo do que eu gosto, porque eu cresci nesse meio, que é mais voltada para o agro, que é a Kepler Weber. Então, ela teve uma queda, né, bastante significativa na cotação e muita gente pergunta, né, nossa, mas o que aconteceu? Nossa, mas agora ela é ruim? Nossa, mas ela não está mais vendendo? Uma coisa que eu queria deixar aqui para quem está assistindo, e eu tenho certeza que o Werner tem essa informação, assim como eu, e até mais informações, obviamente, é em relação ao mercado de armazenagem no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estuda a logística, quando a gente está aprendendo, caminhando, uma das principais informações que a gente tem em relação ao agro é a seguinte: você precisa ter um excedente de no mínimo 20% do que você produz para armazenagem. Não é a nossa realidade, pelo contrário, a gente não chega a 100%, né, da capacidade para poder armazenar. E a gente sabe que a armazenagem ela tem uma ligação muito direta com a questão do estoque e questão de formação de preço, ou seja, ela é essencial. Nessa esteira, né, do agro sendo notícia, do agro aumentando produtividade, de safra recorde atrás de safra recorde, a Kepler Weber vindo de uma reestruturação, porque ela passou por maus bocados, né, há um tempo atrás também, maus bocados que eu digo assim, no sentido de que o mercado estava desacreditado, né, ou quebra de safra, aí você não vê uma grande, né, necessidade de formação de estoques, mas isso era uma irrealidade. Por quê? Porque os estoques de alimentos, eles já vêm reduzindo há bastante tempo. Gente, o estoque de alimento menor, ele não é uma coisa da pandemia, os estoques já estavam baixos. E nós temos uma população crescente, nós temos uma necessidade de alimentar cada vez mais pessoas e nós temos restrições cada vez mais, não que elas sejam ruins, pelo contrário, mas necessidades das empresas se adaptarem e fazerem uma produção de fato mais efetiva, mais sustentável. A Kepler, ela entra na questão do agro e ela entra também na questão do biocombustível, porque a gente está falando em armazenagem de milho, do milho, né? Soja, e soja, biodiesel. E não é pouco, não. Nós temos um imprevisto aqui. Mas, me desculpa, Werner, foi uma queda aqui da minha internet. Mas, enfim, falando sobre a Kepler Weber, então, tu acredita que ela tem um potencial para destravar e que essa queda de cotação foi exagerada nos últimos períodos? Patrícia, eu acabei de sair de uma reunião da Kepler e comecei com vocês. Os analistas continuaram, né? E estamos fazendo um relatório muito completo, vai sair. Teremos 2 resenhas nesse mês. Então, logo vocês verão um relatório completo de Kepler, né? E eu sou acionista de Kepler e relevante desde 2010. Estamos aí 11 anos, tivemos conselheiros. Hoje nós somos talvez o segundo maior acionista da Kepler, tá? Então, quando eu sou agrônomo, para quem não me conhece, né? Na primeira aula magna, aquela que a gente, né? Aí eu não lembro qual foi o professor, ele falou o seguinte: o que separa um país em desenvolvimento, na época se chamava subdesenvolvido, né? Então, em desenvolvimento, né? Em desenvolvido um dos fatores é a capacidade de armazenar um ano os seus alimentos, segurança alimentar, né? Então, Brasil, infelizmente, é subdesenvolvido. Nós temos uma produção de grãos de 265 milhões de toneladas, né? E temos uma capacidade de estocar, de silagem, armazenagem, 185. 80 milhões de déficit. E quando você falou esse 1,2, que a FAO recomenda. Então, o Brasil deveria estar hoje tendo, para o ano que vem, 290 milhões de produção, 300 milhões, vamos arredondar para 300 de grãos, teríamos que ter, no mínimo, 300 milhões. Temos com 180, 120 milhões de déficit. E se eu fosse no 120, né, são metade, 50% de déficit, né? Estamos muito atrasados, né? Então, assim, como você falou, etanol de milho, ele consome milho o ano inteiro. As proteínas consomem proteína o ano inteiro. A biodiesel consome a soja o ano inteiro, né? E também temos as tradings que exportam soja, milho o ano inteiro, né? As ferrovias, os navios, as hidrovias transportam logística o ano inteiro, né? Você não tira de um caminhão e põe no navio. Você tira da fazenda, põe no caminhão, vai para a cooperativa. Aquela mesma soja, o milho, às vezes ele passa por 3 silos, né? Da fazenda para a cooperativa,
ou para uma trading, para a ferrovia e para o porto. E tem o transbordo, a Kepler atua também no transbordo. E não é só isso, tem assim a qualidade. Tem fungo, tem inseto, tem umidade, tudo deteriora o grão, né? Inclusive, Exato. pode até pegar fogo. Quem não sabe, fermenta, pega fogo, acaba fermentando. Na internet, vocês vão ver casos diversos disso acontecendo. E nós temos silos antigos que não têm essa, digamos, a qualidade de preservação dos grãos. Então, assim, a Kepler, ela está no momento, eu diria, ímpar, né? Acabamos de falar com eles, né? As iniciativas que eles estão fazendo, o preço do aço parou de subir, né? Deus quiser vai cair, então eles vão aumentar a margem, depois recompõe, tá? Porque vai passar para o preço. No momento que sobe, você perde margem. Quando cai, você sucata a mesma coisa, a sucata parou, está equilibrada. Está aumentando o preço, depois a sucata vai cair, você ganha margem, tupi, chutes, etc. Uhum. E assim, a Tupi, desculpa, a Kepler, né? Ela restituiu 280 milhões de capital aos acionistas, ela tinha excesso de caixa, né, de 400 milhões, restituiu 280, né, está num momento muito positivo e a perspectiva é melhor ainda. E ela está fazendo uma série de iniciativas, né, comprando novos equipamentos, ela desterceirizou, né, inclusive teve um ano lá que ela perdeu 20 milhões, né, de despesa, porque o terceirizado não teve a qualidade do produto que é adequada, ela teve que indenizar, porque no fim o produto não saiu, porque era um terceiro. Então, não, agora eu só faço em casa, não vou mais confiar nos terceiros. E ela caiu, às vezes você olha o preço, né, ela restituiu R$9, né, que era a restituição de capital, mas ela teve, é importante eu dizer aqui na resenha, que a gente vai escrever, né, a gente conta. Lá em 2007 foi feita uma emissão de debêntures, o BNDES acabou subscrevendo, ele teve uma boa subscrição, depois ela não deu preço em 2014, foi feito um novo bônus, né? Aí abriu para os acionistas, né? Então eles emitiram novos bônus. Ela captou 44 milhões, que era o prêmio desse bônus. Agora o bônus venceu agora em agosto, né? Só que o bônus estava a R$36 e a ação estava mais de 50. O BNDES, ele converteu tudo, inclusive eu conversei com eles, me ligaram antes, a gente explicou Kepler para eles, né? E eles também são acionistas de Tupi, a gente conversa com eles sobre Tupi, e eles chegaram a ter, acho que 8% ou mais da Kepler, e eles venderam tudo, né? O Nordbank, inclusive essa posição que eles compraram, fui eu que comprei lá atrás, né? Eu subscrevi esses bônus, né? Então agora eles, inclusive eu avisei a eles, olha, vocês têm esse bônus, eles não sabiam, vocês vão perder. Eu avisei, eu queria comprar deles, eles não quiseram vender, mas eu avisei, vocês têm e eu quero ter interesse, eles não quiseram vender. O que eles fizeram? Eles converteram, só que assim, o negócio que eu comprei a 36, a ação está a 54. O que eles fizeram? Venderam, ainda receberam R$9 de restituição. Então, os 36 virou 27. Quanto que ela está hoje? 36. Olha, eles estão no lucro enorme ainda, né? Então, eu acredito que não sei se o BNDES já zerou, né? Eles mostraram que reduziram o capital, não sei se o Nord está vendendo, mas essa é a razão. Não foi pouco dinheiro, não, né? Não tem nada a ver com a companhia. Então, foi esse ganho que eles tiveram na conversão desses bônus, que, na realidade, entrou para a empresa 141 milhões, né? Porque eles compraram as ações, emitiram 4 milhões de ações novas, né? E essa 280 milhões que eles devolveram, 141 veio do bônus. Então, entrou capital e eu devolvi, né? Essa é a história, não tem nada a ver com a empresa, né? Então, para nós, a empresa está muito descontada, né? Mas está em um momento excelente, perspectiva melhor ainda, né? E agronegócio na veia, né? Porque aqui não tem clima, não tem seca, não tem geada, não tem nada, né? Problema do cliente, né? Não é problema dela. Né? Inclusive, ela fornece a solução. E quem usa o silo, né? Até o professor, o Carlos Cogo, né? Que é professor, né? E agora é consultor, ele mostra que na história, se você fizer a média, quem vendeu na entre safra e tem um silo, ele ganhou 20% a mais de quem vendeu na safra para uma trading, para a cooperativa. Com ele certeza. tem 20%. Quer dizer, o teu payout é muito rápido, né? Então você paga rapidamente. O silo você financia em 12 anos. Você tem 3 de carência. Em 5 anos você já pagou esse silo, né? E aí você vai ficar com ele mais 25 anos a custo zero, porque já foi pago com a economia e vai ganhar aqueles 20% para o resto da vida, né? Por que não investe em silo, Patrícia? Até o professor Cogo falou. Cultura. Não conhece, não sabe. É cultural. Ou acha que é um gasto desnecessário que não vai se pagar ou não no tempo que ele acredita que seja viável.
Então, assim, e existem várias dessas iniciativas, né? Tanto da questão da alocação dos equipamentos, quanto Sim. da não... Os fiagros, que agora vão investir, o fiagro vai entrar agora em silo, né? Eu sempre digo que a gente tem uma infinidade de possibilidades, a gente tem tudo que a gente precisa, nós precisamos é que os caminhos sejam mostrados para as pessoas que de fato produzem. E é claro, e aí eu nem vou entrar nessa questão de incerteza política, de risco Brasil, porque quem quiser, gente, o Werner deu no mínimo umas 3 entrevistas nos últimos dias, né, Werner, falando bastante sobre a questão do cenário, inclusive lá no Dica de hoje, no Ultimate Value que teve no fim de semana, né, falando bastante sobre a questão do cenário, enfim.